Lucas 23, versículo de número 33. Amém? Vamos fazer uma oração antes de começar? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estar na Tua casa, pregar a Tua palavra, conversar a respeito das Tuas coisas, Pai. Pedimos que o Senhor prepare corações hoje famintos, Pai, buscando a Tua presença, buscando a Tua palavra, que as terras aqui sejam férteis, Pai, e a semente do Evangelho venha brotar. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente? A gente cantou, né? Aquele louvor famoso que fala, vem mais uma vez e faz tudo novo. E é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar. A gente vai navegar na palavra de Deus a respeito dessa incrível capacidade que Jesus Cristo tem de fazer as coisas novas, fazer as coisas do zero, iniciar novamente, mudar o que parece perdido. A gente vai falar sobre uma palavrinha chamada redenção, que é talvez o maior foco, se não um dos maiores focos do Evangelho. Redenção, redimir, fazer de novo, começar novamente. E a gente vai falar sobre isso. A gente vai aprender um pouco sobre como ela funciona e o principal aspecto, será que a gente tem vivido segundo essa verdade? A gente vem aqui na igreja todo domingo, quarta-feira, estuda a palavra de Deus e a gente entende que Jesus morreu pelos nossos pecados, a gente entende que Ele nos faz nascer de novo, né? Nós somos novos homens, nascidos do Espírito, mas será que a gente, no nosso dia a dia, quando a dificuldade vem, quando a frustração vem, quando a tristeza vem, quando uma decepção vem, quando o nosso erro acontece, quando a gente peca, quando a gente cai, será que a gente tem vivido segundo o princípio da redenção? Será que a gente realmente acredita que existe um novo começo para a nossa vida? Será que a gente realmente acredita que quando a gente erra, mesmo que a gente saiba o tamanho do nosso erro, da nossa falha, será que a gente realmente crê que Jesus Cristo está aqui para oferecer uma segunda chance, uma segunda oportunidade? E hoje a gente vai mergulhar num texto que nos leva pelas profundidades, pela grandiosidade da redenção oferecida pelo Evangelho, oferecida por Jesus. Amém? Então a gente vai falar sobre isso. Bom que a gente cantou um pouco sobre isso. Faz mais uma vez, faz tudo novo. E essa é a ideia. Essa é a ideia da pregação de hoje. E a gente vai ler um texto que está em Lucas. Quem veio na casa de Asaf ano passado vai tirar de letra, né? Porque a gente passou Lucas do começo ao fim, versículo a versículo, e a gente também passou por esse texto. Não sei se todo mundo se lembra, mas é bom a gente trazer aqui, relembrar novamente, né, esse texto maravilhoso. E antes de entrar no texto propriamente dito, é importante trazer o contexto, né? O que estava acontecendo aqui. Então, basicamente, a gente está chegando na Páscoa, né? O que a gente comemora na Páscoa? A gente comemora a morte e a ressurreição de Jesus, certo? Todo mundo sabe disso, né? E aqui é basicamente esse contexto. Jesus estava lá em Israel e ele foi condenado à morte. E esse texto aqui, ele é logo depois de Jesus ser condenado por Pôncio Pilatos. Lembra lá? Pôncio Pilatos, os judeus chegam, entregam Jesus para Pilatos e começam a falar que ele era um criminoso, que ele estava fazendo um monte de bagunça. E aí Pilatos acaba acatando ali e condena Jesus à morte. E uma morte nada tranquila, né? Jesus foi condenado à morte de cruz. O apóstolo Paulo faz questão de dizer que a morte de cruz. Por que é tão importante a questão da cruz? Porque não era uma morte qualquer, né? Para você ter noção, no Império Romano, a morte mais desejada pelas pessoas era de decapitação. Era a morte mais tranquila. Apenas os cidadãos romanos tinham o privilégio de, se forem sentenciados à morte, morrer por decapitação. Então imagina as outras mortes, né? E a pior morte de todas era a morte de cruz, crucificação. Então imagina, se morrer decapitado já é ruim, que morrer decapitado era a melhor das possibilidades naquele tempo, imagina a pior das possibilidades, que era a crucificação. Era realmente uma carnificina. E Jesus foi condenado à morte de cruz. E esse texto está dentro
deste contexto. Jesus estava ali condenado à morte e ele é enviado ao local de sua morte. Ele é enviado em direção à sua morte. Tem aquele famoso caminho da paixão de Cristo, né? Que é o caminho que Jesus percorre desde Pôncio Pilatos até o local onde ele vai ser executado, ele vai ser crucificado. Porque naquela época em Jerusalém era considerado algo horrível, né? Você não pode matar, executar ninguém aqui dentro de Jerusalém, mas lá fora está tranquilo. Então eram as contradições daquela época, né? Eles achavam um escândalo alguém morrer crucificado dentro da cidade santa de Jerusalém, mas tudo bem se botar o sujeito caminhar ali uns 2-3 quilômetros para morrer fora da cidade, aí para eles estava tudo bem. É a grande contradição do ser humano, né? Que às vezes a gente acha que é um escárnio, que é algo horrível a gente vir aqui na igreja e se comportar de uma maneira errada, mas lá na nossa casa, quando só dá a gente acha normal. Então isso faz parte do espírito humano, mas não é disso que eu vou falar hoje. Vou falar a partir desse momento, Jesus a caminho da sua sentença, a caminho da morte. E o texto vai continuar dizendo assim, Lucas 23:33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Então Jesus ele chega no lugar da sua sentença. Que lugar era esse? Calvário. Então tem 3 nomes que aparecem na Bíblia: o lugar da caveira, o Calvário ou o Gólgota, que são 3 termos que significam a mesma coisa, que era o local onde Jesus foi crucificado. Então lembra que Jesus estava em Jerusalém e ele foi mandado para fora da cidade de Jerusalém. E lá fora, as pessoas acreditam que existia uma espécie de um morro, assim, uma colina, e nessa colina onde as pessoas eram crucificadas. E essa colina era chamada de o lugar da caveira. É muito discutido ainda por que eles chamavam de lugar da caveira, né? Algumas teorias existem, só para curiosidade, vai ser bem interessante. A primeira é que essa colina ela teria um formato de caveira, ela seria parecida com uma caveira. Até em Israel, há um tempo atrás, descobriram uma colina que parecia uma caveira e falaram que foi ali que Jesus foi crucificado. Só que obviamente, 2000 anos atrás, nenhuma colina sobreviveu, a terra já tapou tudo ou foi destruído. Então a gente não tem mais acesso, a gente não sabe exatamente onde é esse lugar. E a outra teoria dizia que lá era o lugar da caveira porque muitas pessoas eram executadas lá, e daí ficavam ali os esqueletos das pessoas, então por isso o lugar da caveira. De qualquer forma não era um lugar legal, era um lugar bem ruim, carregado de uma energia de morte, se a gente pode assim colocar. Era um lugar pesado, um lugar ruim. E foi para lá que Jesus foi. Chegou no lugar chamado Calvário. Ali eles crucificaram Jesus. E além de crucificar Jesus, o texto vai trazer 2 elementos muito interessantes, que são os famosos ladrões da cruz. A gente chama de ladrões, mas o texto não indica que eles eram ladrões. Indicam que eles eram malfeitores e provavelmente assassinos, pessoas do mais baixo calibre, vamos dizer assim, pessoas perigosas, muito diferentes da pessoa de Cristo. Então a gente fala ladrão da cruz, mas provavelmente eles eram um pouco mais do que ladrões, Ser ladrão não era suficiente para ser crucificado naquela época. Apenas os piores crimes eram dignos, entre aspas, de crucificação. Então esses malfeitores, pessoas de má índole, estavam junto com Jesus. Jesus foi ali crucificado, um à direita e um à esquerda. É a famosa cena da crucificação, Jesus crucificado junto com os 2, um de cada lado. Tudo certo até aí? Então esse é o contexto. E o texto vai dizer o seguinte, a gente vai continuar ali no 34. Mas Jesus dizia. Então Jesus, enquanto estava ali crucificado, imagina a cena, Jesus todo torturado, com os pregos bem pequenininhos nas mãos e nos pés, mais ou menos assim, encurvado, porque ele ficava todo pendurado na cruz, pendurado no madeiro, sofrendo provavelmente de asfixia, porque quando você fica nessa posição por muito tempo, você perde a respiração. Provavelmente foi essa a causa da morte de Jesus, ele perdeu a respiração, eles eram sufocados enquanto eles estavam naquela situação. Era uma situação de agonia, era muito ruim. E Jesus nessa situação, imagina você nessa situação, uma situação periclitante, horrível, uma sensação
de dor física, dor espiritual, dor psicológica, porque além de você estar ali sendo crucificado, você não estava sendo crucificado sozinho, escondido. Você não estava aqui no Meleiro, essa grande megalópole de 7 mil habitantes. Não, você estava... A crucificação, para você ter noção, costumava ocorrer nas vias mais movimentadas. Por quê? O Império Romano desejava que o máximo de pessoas vissem a crucificação. Imagina o quão terrível era. Ele queria que todo mundo visse. Por quê? Para dar exemplo. Se você cometer algo contra o Império Romano, esse vai ser o seu fim. Então, Jesus não estava apenas ali sofrendo fisicamente. Ele estava sendo humilhado, achincalhado. Muitas pessoas passando. Ele era, vamos dizer assim, o alvo de todo o escárnio possível. Tudo de ruim estava sendo derramado sobre ele naquele momento. Abrindo um parênteses, é interessante que alguns autores trazem isso, né? Jesus, ele era um galileu, ele morava na Galiléia, ele não morava em Jerusalém. E ele sempre ia para Jerusalém, para ir em alguma festa, em alguma coisa. Então imagina que Jesus provavelmente, quando era criança, adolescente, ele viu muitas crucificações. E aí as pessoas imaginam, né? Jesus pequenininho assim, eu acho que até a cena de um filme, eu não lembro agora. Jesus criança assim parado na frente de um crucificado olhando, sem imaginar que esse seria o destino da vida dele. Então é pesada essa história. E Jesus Cristo então nessa posição de carregada de muita dor, ele era achincalhado, as pessoas estavam humilhando ele. Só que a resposta de Jesus qual foi? Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Olha só, essa foi a resposta de Jesus diante dessa ofensa. Será que você responderia dessa forma? Não, né? Eu com certeza não responderia assim. Acho que eu nem ia responder, né? Eu só ia ficar ali esperando a morte chegar. E Jesus pede que Deus perdoe o pecado daquelas pessoas. E às vezes a gente entende que quando Jesus fala que eu venci o mundo, Jesus está falando da segunda vinda dele, quando ele vir com poder e glória. Mas quando Jesus fala isso, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, aqui Jesus definitivamente venceu o mundo. Porque vencer o mundo não é simplesmente condenar o mundo, ou matar a pessoa que você não gosta, ou odiar a pessoa que você não gosta. Vencer o mundo é fazer o que Jesus fez, é não responder o mundo na moeda que o mundo responde. Se o mundo te entrega ofensa, você não vai entregar ofensa, você vai entregar o amor que vem de Cristo. Isso é ser um cristão de verdade. Isso é vencer o mundo. Jesus, nessa frase, que parece ser tão impactante, ele está vencendo o mundo. Perdoe-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não está respondendo na mesma moeda. Jesus poderia, muito bem, descer dali, trazer milhares de anjos, matar todo mundo que estava ali, mas ele não teria vencido o mundo dessa forma. Ele venceu o mundo se entregando por ele. E essa é a nossa missão aqui na Terra. E ele, diante desse ato de extrema humildade, o texto vai continuar. Então, para repartir as roupas dele, lançaram-lhe sortes. O que é lançar sorte? Fazer um sorteio, né? Não sei como é que eles faziam, se fazia pedra, papel, tesoura, para o ímpar, jogava o dado, não sei o que eles faziam ali. Mas era comum naquela época, quando, imagina que ali Jesus foi condenado e tinham as pessoas que executavam, né, os carrascos, eles executaram a morte de Jesus. As pessoas que levaram Jesus para a cruz ali, na força, pregaram Jesus. Essas pessoas, que provavelmente eram soldados romanos, eles tinham o direito de ficar com todas as posses do condenado. Então se Jesus tinha ali uma túnica, um cinto, um sapato, um boné, eles ficavam com tudo. E aparentemente a única coisa que faltou dividir entre eles foi a túnica de Jesus. E o texto vai falar que eles tiraram ali o par ou ímpar para decidir quem ia ficar com a túnica de Jesus. Isso é uma referência a um salmo, né? Tem um salmo que vai dizer que tiraram sorte para quem ia ficar com as minhas vestes. Mas enfim, vai mentalizando aí toda essa cena, as pessoas tirando sal de Jesus, os caras ali disputando para ver quem ia ficar com o casaco de Jesus. Imagina, e tu tá imerso nessa situação de dor, agonia, de humilhação. Continua, vamos para o 35. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam dele e diziam: salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Então,
O povo ele estava ali. Lembra que eu falei que eles passavam? Provavelmente era no meio de uma estrada movimentada. O povo estava ali, passava, olhava de canto de olho. Eles já estavam acostumados com essa crueldade. Então era uma ideia de indiferença. O povo estava indiferente àquela tragédia. E vai acrescentar que as autoridades ou os príncipes de Israel, aqueles que deveriam defender o Messias, o ungido do Senhor, caçoavam de Jesus, humilhavam de Jesus. Então olha só, imagina que ponto, né, a humildade chega de, além de você colocar o cara numa cruz, numa tortura, e tu ficar ali ainda humilhando ele, falando, aumentando a dor daquela pessoa. Então esse era o estado perverso que a humanidade vivia naquela época. As pessoas que viviam, passavam, olhavam de canto de olho, tá tudo bem, faz parte, tem que morrer mesmo. E as autoridades, aqueles que deviam defender a verdadeira fé, caçoavam, zombavam de Jesus. E o texto vai falar que eles dizem que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Aqui a gente vê o que alguns autores chamam de um espírito de cinismo. O que é um espírito de cinismo? Essa frase resume tudo. Se tu és, então por que não acontece de determinada maneira? Às vezes a gente faz isso com Deus, tá? É muito bonito a gente ver, a gente olha, nossa, que horrível, né? Se ele, olha o que eles falaram para Jesus, se é mesmo Cristo, por que você não sai daí? Mas às vezes a gente faz isso com Deus. Quantas vezes nas minhas orações eu pensei, ô Deus, tu não é o Todo-Poderoso aí, cura tal pessoa, de uma forma indignada, sabe? Querendo que Deus fizesse as coisas da forma com que eu quero que Deus faça. Isso é cinismo. É tu zombar de Deus. É tu colocar Deus na parede. Não é para isso que a gente foi chamado. Deus faz as coisas conforme o bem entender de Deus. Claro que a gente deve orar com fé, mas a gente deve entender que Deus é o nosso Senhor. Se Ele tivesse ouvido o pedido, entre aspas, dessas pessoas, a gente não estaria aqui. Então, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus. Esse era o motivo da zombaria daquelas autoridades, daqueles príncipes de Israel. E o texto vai continuar. Igualmente os soldados zombavam dele, e aproximando-se trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos reis, o rei dos judeus, salve a si mesmo. Então os soldados embarcaram nessa zombaria, continuaram zombando de Cristo sobre o mesmo tema: se tu és o rei dos judeus, salve a sua própria vida. E o texto vai falar que eles entregam um vinagre, porque Jesus falou que estava com sede, aumentando ainda mais uma ideia de zombaria com Jesus. E por fim, esse trecho vai falar o seguinte, pode ir para o 38. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus. E aqui completa. Então olha só, Jesus estava ali, milhares de pessoas passando, olhando para aquela situação vexatória. Daí tinha ali as autoridades rindo de Jesus, os soldados rindo de Jesus. E não satisfeito com isso, eles colocam uma placa em cima da cabeça de Jesus dizendo: este é o rei dos judeus. Ou seja, para que todo mundo zombe junto. Existem algumas traduções da Bíblia que vão falar que essa placa estava escrita em 3 idiomas, dando a intenção de dizer que era para que o mundo todo se juntasse nessa zombaria, que o mundo todo se junte para zombar o rei dos judeus. Ele acha que é o rei dos judeus, mas ele é só um coitado que está pregado numa cruz, escorrendo sangue, sem conseguir respirar. Não, mas ele acha que é o rei dos judeus. Então tente captar essa ironia do povo naquela época, essa zombaria. Tenta imaginar a podridão dessas atitudes. Interessante, tirar colocar uma placa, um outdoor na cabeça de Jesus: rei dos judeus. Só que a maior ironia de tudo é que o Evangelho é tão poderoso que ele tem a capacidade de transformar uma zombaria em verdade, né? Porque hoje Jesus Cristo é o rei dos judeus. Ele é o rei da humanidade, não só dos judeus. Ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Com certeza o judeu mais conhecido que existe é Jesus. Eu tenho certeza que 90%, 95% das pessoas que estão aqui não saberiam quem é Moisés se não fosse pela vida de Cristo. Você sabe quem é? Você entende muito aí de Hare Krishna, de hinduísmo, budismo, confucionismo? Não, né? A gente não entende muito, porque é uma religião isolada lá da Índia, da China.
ficou por lá mesmo. Se não fosse Jesus de Nazaré, o judaísmo ia ser só mais uma religiãozinha ali, que fica com uma galerinha meio estranha do Oriente Médio. Mas graças a Jesus Cristo, hoje a gente dá atenção para, vamos ver quem é esse Moisés, quem é esse Davi aqui, quem é esse Elias. Então os caras estavam zombando que ele era o rei dos judeus, e ele realmente se torna não só o rei dos judeus, mas o rei da própria humanidade, o Senhor dos senhores. Então hoje todo mundo conhece a história dos judeus por causa desse judeu que estava sendo zombado como o rei dos judeus. Então olha só que ironia, né? A vida dá voltas, o mundo dá voltas. Mas voltamos para esse quadro de humilhação. Vamos para o 39. Um dos malfeitores, então olha só, não satisfeitos em ter um príncipe, ter um soldado e uma placa, o bendito do cara que estava do lado dele, também crucificado, também torturado, o cara não tinha nem voz para falar, nem voz para conversar, mas ele deu um último suspiro e falou: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Olha só, ele não conseguia nem falar direito, mas ele, não, vou tirar um gásinho aqui para poder entrar na zombaria também. E a grande pergunta é: cara, para que tanto ódio? Você que já leu um pouco do Evangelho, cara, o que Jesus fez de demais? Mesmo que tu não acreditasse que ele é Messias, mas o que ele fez de demais? Ele era um cara pobre, ele não tirava dinheiro de ninguém, não roubava ninguém, não matou ninguém. Só o que ele falava em amar o próximo. Ele não falava em derrubar império, ele não falava em derrubar o Herodes, ele não falava em bater no amiguinho, ele não falava nada. Só falava: cara, tu tem que amar as pessoas. Se alguém te der um tapa numa face, tu tem que oferecer a outra. Se alguém te humilhar, tu tem que oferecer amor. Ele não fez nada de demais. Tu não precisa nem acreditar que ele é santo, que ele é bom, que ele é... Não, mas ele não fez nada demais. E a grande pergunta que fica diante desse texto é: por que tanto ódio? Por que a gente é assim? Por que o ser humano, a nossa natureza, ela odeia o bem? Por quê? Porque quando a gente vê uma pessoa que é boazinha, sabe aquela pessoa que é boazinha? Por que a gente fica pensando: não, mas ele deve ser isso, ele deve ser aquilo, não, mas ele é burro, não, mas ele é ingênuo? Por que a gente odeia a bondade? Por que o ser humano não suporta o bem? Essa é uma pergunta que veio na minha cabeça depois de ler esse texto. Pra quê, cara? Pra quê? Às vezes eu até entendo o fariseu ou o mestre da lei zombando de Jesus, porque Jesus desafiava a doutrina deles. Mas esse bandido, cara, ele ia morrer, daqui 5 minutos ele ia morrer, e ele gasta o tempo dele para odiar o bem, para odiar o que é bom. E a pergunta que eu deixo aqui para vocês é que finge que você é o ladrão da cruz, e quantas vezes você odiou o que é bom, e você se entregou à lama do pecado, da maldade? Quantas vezes você odiou o seu próximo? Quantas vezes eu odiei uma pessoa que estava do meu lado, uma pessoa que me ama? Quantas vezes eu cometi um mal contra alguém que não tinha feito nada contra mim? Quantas vezes eu agi dessa maneira? Quantas vezes eu me rendi às rédeas do pecado e da maldade? Por que eu odeio o bem? Por que a gente odeia o que é bom? Por que a gente crucificou Cristo? Por que a gente gasta o nosso último suspiro para ofender, para difamar, para fofocar? Por quê? Essa é uma grande pergunta. Eu não sei, mas eu só sei que a gente é assim. Aqui eu estou falando que a gente é, né? Mas é claro que todo mundo aqui conheceu a Cristo. Mas vamos entrar no personagem. Vamos fingir que agora eu sou o ladrão da cruz, para eu poder entrar bem nesse texto. Por que tanta maldade? Por que tanta humilhação? Esse malfeitor, ele assume o espírito que estava abaixo dele. A galera estava toda zombando de Jesus, e ele assume esse espírito. Então olha esse espírito de zombaria tomando proporções. Ele vai crescendo cada vez mais. E essa é uma das grandes estratégias de Satanás, a zombaria. Ele quer escarnecer com o que é santo, com o que é bom. E ali isso estava escalando, tanto que sobrou até para o bandido abraçar esse espírito. Olha só, começou com as pessoas passando na rua, depois esse espírito passou para os príncipes, passou para os soldados, passou por uma placa e chegou até no bandido, cara. Esse espírito de zombaria, de ódio contra o que é bom, foi crescendo. E ele fala, é interessante que ele fala: salva nós também. Então ele queria uma salvação física, ele queria sair dali, ele queria sair.
Mas se Jesus salvasse ele, ele ia continuar escarnecendo Jesus. Não quero saber de ti, cara, só quero escapar daqui. E ele questionava: tu és mesmo Cristo? Isso é muito interessante, fique com isso na mente, fique com essa escalada na mente. É isso que o diabo quer na nossa vida, ele quer escalar. E quando eu falo zombaria, eu estou falando contra o ódio, contra aquilo que é bom, contra aquilo que é puro. Satanás quer que a gente tenha ódio contra as coisas de Deus, ódio contra aquilo que é maravilhoso, ódio contra a pureza de Jesus. Isso vai escalando, isso vai aumentando, esse cinismo vai tomando proporções catastróficas. 23:40, vamos lá. Agora, graças ao bom Deus e à graça maravilhosa de Deus, vem outro bandido para quebrar essa loucura, para quebrar essa escalada, para botar um pingo no i, para acabar com isso. Porém, outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Então olha só, foi o primeiro cara que falou: para com essa palhaçada, vocês estão ficando loucos. E ele chega e fala para o seu parceiro bandido, criminoso, assassino: cara, olha a tua situação, tu não consegue nem respirar direito, tu está indo para a morte, cara. Nem nessa situação tu consegue temer a Deus, nem numa situação de desgraça completa tu consegue ficar quieto. E esse alerta às vezes Deus dá para a nossa vida, porque muitas vezes a gente está ali numa situação horrorosa, e a gente mesmo assim, estou dizendo, Deus às vezes parece que não me ouve. Não, porque Deus aquilo outro. Não, mas se Deus é bom, então por que o universo gira com raiz ao quadrado do pi? E a gente vai inventando moda. Meu Deus, ouça o conselho do ladrão da cruz, do bandido da cruz para você. Cara, tá nessa situação aí, só fica de boa, fica tranquilo, fica quieto, não peque, não murmure, não blasfeme contra aquilo que é maravilhoso, contra aquilo que é puro. E ele, indignado, diz: cara, nem mesmo nessa situação tu é capaz de temer a Deus. E às vezes a gente não é capaz de temer a Deus, nem mesmo quando a gente é pisoteado. E às vezes a gente fala na igreja, e é verdade, que Deus envia situações ruins para a nossa vida para nos fazer mais forte. Mas se a gente for cabeça dura, não vai adiantar nada. A gente vai continuar blasfemando contra Deus. Então preste bastante atenção quando você estiver numa situação ruim, para não cair nesse espírito de zombaria, que é um espírito de ódio a tudo aquilo que é bom, a tudo aquilo que representa a santidade de Deus e de Jesus. Você nem a mesmo teme a Deus, estando sob igual sentença. E ele vai continuar o sermão dele. E ele vem com essas frases maravilhosas, que é o foco da mensagem de hoje. A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal algum. Então aqui ele bota uma pá de cal nesse discurso maluco que estava rondando aquela colina chamada Caveira. Primeiro, ele reconhece o seu pecado. A nossa punição é justa, a gente merece estar aqui. Eu mereço cada prego que está sendo pregado, cada martelada. Eu mereço cada gota de sangue que está escorrendo sobre meu corpo. Eu mereço tudo isso. Tu também merece. Mas esse, ele não fez mal algum. Então olha só, ele reconhece o seu próprio erro. Ele reconhece que ele merecia estar ali. E às vezes a gente prega para as pessoas que, cara, nossa, tu não merece estar nessa situação, tu não precisava passar por isso, vem aqui para a igreja que tu vai melhorar. Não, o evangelho começa: não, cara, tu merece aí tudo que tu está passando, tá? Tu merece porque tu cavou a tua própria cova. Tu merece. Então, a nossa punição é justa, a gente merece isso. Ele reconhece o próprio pecado. E em seguida ele reconhece a inocência de Jesus. Ele reconhece a pureza de Jesus. Então olha só, a todo momento aquelas pessoas estavam querendo afrontar a bondade, aquilo que é puro, aquilo que é alto. E tem que chegar um malfeitor para dizer o seguinte: não, vamos parar com isso aqui, tá bom, vamos encerrar essa cena, porque esse cara aqui é justo, ele é bom, isso é puro, isso é maravilhoso. Então ele reconhece a grandiosidade de Jesus Cristo. E essas duas coisas unidas é o que a gente chama de arrependimento, segundo a Bíblia. Arrependimento não é simplesmente você olhar para dentro e ver: nossa, eu errei, né? Isso pode ser um arrependimento à luz do mundo.
você reconheceu o seu próprio erro. Mas o arrependimento à luz da Bíblia é você reconhecer que você está errado, mas olhando para Cristo. Você vê a Cristo e você reconhece: não, Cristo faz isso e eu estou fazendo assado, logo eu estou errado. Isso é arrependimento. É você reconhecer que está errado diante do certo, diante de Jesus, diante do parâmetro Cristo, diante do parâmetro de pureza. Você nunca vai saber o que é verdade de verdade, se você não olhar para Cristo. Cristo é o ser humano que você deve ser. Se você está agindo em alguma coisa da sua vida diferente de como Cristo agiria, aí sim você está errando. E quando você reconhece isso, você tem um arrependimento genuíno. Quando comparamos o nosso caráter com o caráter de Cristo, que a gente consegue se arrepender. Então, esse sujeito comparou o caráter dele. Olhou: eu matei gente, roubei, fiz revolução, fiz um monte de coisa. Esse homem só fez o que é bom, pregou o amor, se sacrificou pelas pessoas que ele ama. Eu estou errado. E isso foi o arrependimento, uma comparação de caráter. Então ele reconhece o próprio pecado e ele reconhece a pureza de Jesus. E ele se arrepende. E o texto não vai parar por aí. Ele vai dizer o seguinte: e acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. Ou em outras traduções, quando vier com o seu reino. E por que isso é importante? Não basta que você reconheça o seu pecado. Você tem que pedir socorro para Jesus. Você tem que olhar para Jesus e falar: me leva junto, me carrega, me puxa, me amarra. Jesus, me ajuda, eu preciso de Ti. Reconhecer o próprio erro não é suficiente. Você precisa pedir que Jesus lembre-se de você. No último suspiro de vida dele, ele fala para Jesus: lembre de mim. Então ele não gasta o tempo dele xingando Jesus, afrontando Jesus. Ele gasta o suspiro que ele tem, o restinho de fala que ele tem, falando para Jesus se lembrar dele. Ele tem uma esperança. A esperança que ele tem é a seguinte: cara, eu sei que eu fiz tudo errado, mas eu reconheço que existe algo diferente nesse cara que está aqui no meio, nesse homem que está aqui no meio. Eu não sei porquê, eu não sei como, mas eu tenho uma leve sensação que ele pode fazer tudo novo, mesmo faltando alguns minutos de vida, mesmo faltando alguns minutos para a minha vida. Olha só o poder dessa frase. O cara, ele conseguiu achar esperança no acréscimo do segundo tempo, no finalzinho, no restinho. Ele conseguiu olhar para o lado e ver algo de diferente naquele homem. E foi algo tão forte que ele viu que foi suficiente para que ele erguesse a voz e falasse: lembre-se de mim. Eu não sei porque eu estou falando isso, certo? Ele estava falando para Jesus, mas eu sei que alguma coisa tu pode fazer na minha vida. Eu não sei como, eu não sei porquê, mas eu sei que mesmo nesse restolho de segundo, o Senhor pode mudar completamente o rumo da minha existência, o rumo da eternidade na minha vida. Lembre de mim quando você vier no seu reino. E Jesus, né? Ele vai responder. Nota que Jesus não tinha falado nada ainda, ele estava ali. E ele ouve esse clamor desse homem. Será que se você ouvisse o clamor de uma pessoa que, sei lá, matou o seu filho, você atenderia? Porque é isso que aconteceu com Jesus. Ele ouviu o clamor de uma das pessoas que eram responsáveis por Jesus estar ali. Ele estava ali por causa do meu pecado, do teu pecado e do pecado desse bandido e do pecado de todo mundo que estava ali. E ele diante do seu vilão, Jesus diante daquele que estava matando, ele ouve aquele último suspiro e ele diz: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Olha que maravilha. O Evangelho é incrível. O Evangelho é maravilhoso. O Evangelho é fenomenal. O Evangelho é inexplicável. Quanto mais eu mergulho na Sagrada Escritura, mais o meu coração se preenche de alegria, mais o meu coração vê que eu preciso buscar esse Jesus. Você precisa buscar esse Jesus. Ele está de braços abertos. Você precisa enxergar o que há de belo nele. Ontem lá no Encontrão a gente cantou uma música que dizia mais ou menos assim: qual a beleza que há em ti que eu ainda não vi? O que há de belo em Cristo que eu ainda não percebi? E esse desejo por mergulhar nos Evangelhos, na Escritura, por buscar a Deus, por orar, por se dobrar,
tem que estar na gente. Deus, como diz a música que a gente cantou hoje, nos fere com uma ferida de fome. Eu tenho fome por ver o que eu ainda não vi, por notar um detalhe que eu ainda não vi na beleza de Cristo, por notar um cachinho a mais, por notar um arrepiado a mais, por notar um tom de pele diferente nessa figura tão maravilhosa que preenche os nossos corações. Se você não tem esse desejo, se você não fica todo santo dia pensando, eu quero conhecer mais de Ti, eu quero conhecer mais um pedacinho de Cristo, você está morto por dentro. Porque a palavra de Deus vai dizer que a eternidade, ela se trata não de ruas de ouro, ela se trata não de mansões gigantescas celestiais, mas ela se trata de conhecer a Deus eternamente. A eternidade vai ser uma eternidade de conhecer a Deus. Deus deve nos ferir com uma ferida de fome, porque esse desejo por conhecer a Deus, ele é a eternidade. A eternidade será o eterno processo de conhecer e descobrir um pontinho a mais na beleza de Cristo. E aqui, em verdade lhe digo, hoje estarás comigo no paraíso. E a gente está tendo acesso hoje, a partir dessa mensagem, a mais um pedaço da beleza de Cristo que se chama redenção. Mesmo no último segundo de sua vida, o poder redentivo do Evangelho é capaz de transformar completamente uma existência. Agora a gente tem uma pessoa, um homem, que olhava para Jesus como mais um, e agora ele olha para Jesus como um rei que tem um reino. Então, no último suspiro de vida, Jesus mudou uma história, Jesus mudou uma eternidade. Uma vida inteira podre é remida num intervalo de segundos. Uma vida inteira de lixo, de pecado, de maldade, de assassinato, de roubo, é remida, é transformada, é dilacerada, é feita nascer novamente num intervalo de segundos, de milésimos de segundos. Até me embaralhei de tão incrível que é o poder redentivo da cruz de Cristo. E foi esse bandido, esse pobre coitado, o primeiro salvo. Jesus fala: você estará comigo hoje no paraíso. E Jesus estava inaugurando ali o reino dele. Então, o primeiro cidadão do reino, se é que eu posso falar assim, ele viveu alguns minutos de crente. Ele foi crente por alguns minutos, e isso foi suficiente para que ele seja o primeiro. Está lá. Olha que interessante, olha que maravilhoso e surpreendente é a graça de Deus. E essa é a natureza da redenção. Uma redenção que não tem tempo, que não tem momento, que não tem circunstância. É uma redenção que depende exclusivamente do amor salvífico e grandioso, esplendoroso de Jesus de Nazaré. E esse é o amor que Ele tem por você, né? Todos nós somos bandidinhos da cruz, criminosos, pregados ao lado de Cristo. E todos nós ou vamos tomar uma atitude de odiar o bem, assim como um dos bandidos fez, ou a gente vai assumir que nós somos falhos e precisamos daquele cara que está ali, mesmo debilitado, mas ele está de braços abertos, está estendido. Então o que a gente conclui com isso? Vamos para a conclusão. Vou terminar bem cedo, não te enchi muito aí de muitas palavras, mas acredito que é maravilhoso. A gente tem que falar da redenção de Cristo todo santo dia. Todo santo dia a gente tem que lembrar que Cristo tem a capacidade de fazer tudo novo na nossa vida. E a conclusão que a gente tem é o quê? Primeiro, sempre haverá um recomeço debaixo da graça. Debaixo da graça de Jesus não existe ponto final. Existe sempre a possibilidade de redenção. Então quero dizer para você que se você acha que você é eu sou o maior pecador do mundo, talvez você seja. Você é um pecador mesmo, assim como eu. Nós somos miseráveis, dependentes de Deus. Mas eu também quero dizer que o homem pregado no madeiro, o homem que se lembrou daquele bandido, ele se lembra de você nessa noite. Ele se lembra. Então se você precisa recomeçar em qualquer área da sua vida, lembre-se que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Lembre-se, se você caiu, se você errou, se você pecou, se você se frustrou, se você tentou ler um livro e não conseguiu, meu Deus, eu sou muito burro, lembre-se que Deus está aqui para te ajudar a recomeçar de novo. Pega o teu livro, começa de novo e pede para Jesus se lembrar de ti. Jesus está aqui, Ele é o Rei, Ele está aqui para te dar um novo recomeço. Não zombe do que é bom,
Não escarneça as coisas de Deus. Pelo contrário, clame. Então sempre existe um recomeço. Mas para que exista um recomeço, você tem que reconhecer que você está errado. Só que o grande aprendizado de hoje é que não basta você reconhecer que você está errado. Se você só ficar reconhecendo que está errado, você vai deixar a culpa te tomar. Quantas vezes você está lá na sua casa e você lembra de algo que você fez, lembra do seu passado, e você fica remoendo aquela culpa vai te destruindo de dentro para fora. Lembre-se que não é suficiente que você reconheça que você errou. Você precisa pedir socorro ao rei. Você precisa pedir ao rei que ele lembre de você. Então sempre que você estiver se sentindo culpado, que você estiver se sentindo mal diante de Deus, com o seu agir, com o seu caráter, lembre-se de pedir ajuda a Cristo. Não seja refém da culpa, mas fique debaixo da graça de Deus. E por fim, aplique isso no seu dia a dia. E por que eu falo isso? Ok, André, a gente olha para esse texto e fica muito claro o poder de salvação de Jesus. E às vezes eu estou falando aqui para todo mundo que já é salvo, já conhece a Jesus. Mas por que eu falo disso, né? Porque é bom a gente falar toda a vida, porque se você precisar pregar para alguém, você vai lembrar o que foi pregado aqui para você, certo? Mas existe... A graça de Deus, ela é tão gigantesca, ela é tão volumosa, que ela não tem limites. Então, tome o que você aprendeu hoje sobre a redenção, sobre recomeço, e aplique nas coisas simples da sua vida. A gente tem um costume na igreja de saber muito bem os termos, mas a gente não vive. Então a gente fala, a graça é um favor imerecido, mas a gente não consegue viver isso no dia a dia. A gente busca merecimento em tudo. E a gente fala de redenção. Jesus tem um recomeço para a sua vida, mas no nosso dia a dia a gente não vive isso. Então eu dei o exemplo do livro, e é verdade, eu uso isso no meu dia a dia. Às vezes eu começo a ler alguma coisa e penso, nossa cara, eu sou muito burro. E daí eu fico triste, eu deveria estar mais avançado, eu deveria estar conhecendo isso, eu deveria estar conhecendo aquilo. E daí Deus fala no meu coração, calma cara, fica tranquilo. Começa de novo. Levanta, vai lá, começa devagarinho. Ou às vezes a gente cai naquele pecado, naquele erro. Quantas vezes você já não soltou uma ofensa gratuita para alguém? A pessoa chegou para ti, tu ofendeu a pessoa e você ficou assim, nossa, para que eu falei isso, né? Nossa, eu sou muito mal. E daí a gente se sente envergonhado porque a gente está vindo na igreja, a gente lê a Bíblia e a gente se sente envergonhado. Eu sou um cristão meia boca, eu não vou conseguir honrar a Deus. Como que eu estou aqui? Você acha que eu venho aqui pregar o Evangelho e é mil maravilhas? Quantas vezes eu não fico durante a minha semana, nossa, eu estou lá pregando a palavra de Deus, eu estou lá ensinando a Bíblia na casa de Asaf, mas eu não consigo nem o básico, eu caio no mais básico. Mas o Espírito Santo mostra pra gente que, cara, começa de novo, pede perdão, pede ajuda para Jesus e começa de novo. Lembre-se, sempre existe recomeço debaixo da graça, sempre, sempre. Não deixe a culpa te corroer. Vai para cima, começa de novo. O meu relacionamento está ruim, tenta de novo. Uma pessoa meio depressiva e ela está ali trabalhando, Deus me ajuda, e ela tem um momento de felicidade, ela vai lá 3 meses, daí fica uma semana, ela cai em depressão. Não desiste, não deixa a depressão te afogar. Lembra que existe um espaço na graça para ti. Lembra de começar novamente. A ansiedade, ela não é a tua dona. Lembre-se que mesmo você caindo na ansiedade, existe um recomeço. Começa de novo, arruma tuas trouxinhas e volta para o caminho. Volta para o caminho, fica nele. E no caminho Jesus vai te conduzir. Então lembre-se que a redenção está aqui para servir a igreja. A gente foi salvo por Jesus, a gente foi redimido por Jesus, e a gente tem que viver como uma pessoa que é redimida. Viver como uma pessoa que sabe que Jesus tem o poder completo para mudar a nossa vida a qualquer momento. Não é o fim. Existe um espaço, existe um recomeço. E por fim, volta um versículo ali para a gente terminar. É isso que a gente precisa para a nossa vida. Essa atitude, essa frase. Se eu puder ficar na sua mente aí por uma semana, você lembrar de mim, ter pesadelo comigo, que seja essa frase: lembre-se de mim, Jesus, lembre-se de mim.
Quando chegar em casa, dobra o teu joelho todos os dias e pede para Jesus lembrar de você. E Ele vai. Amém? Amém? Glória a Deus. Jesus é maravilhoso, Jesus é incrível. Ele lembra de mim todos os dias. E quando eu lembro que Ele se lembra de mim, eu me alegro, eu choro. Abra as portas do seu coração, seja invadido por essa graça. Ela tem um poder gigantesco. Ela é maravilhosa. Estou falando que ela é maravilhosa. Não estou falando que ela é maravilhosa. Deixa de ser coração de pedra. Recebe a redenção de Jesus. Recebe. E você vai ver que essa vida medíocre que a gente leva, ela vai ficar para trás. Uma nova vida de, não digo de alegria sempre, mas uma vida de sentido, de propósito, uma vida cheia. É isso que Deus tem para a tua vida, uma vida cheia. No meio das dúvidas, no meio das dificuldades, você lembra que Ele se lembrou de você. E é por isso que você está aqui hoje. Amém? Fique de pé. Quem quiser uma oração, pode chegar aqui que eu oro por você. A gente vai orar junto hoje. Fique com isso em mente. Não esqueça. Não finja que não é com você. Não finja que essa palavra não é para você, porque é. Somos todos ladrões da cruz nesse lugar. Amém? Senhor Jesus, quero te agradecer, Pai, por essa palavra maravilhosa. Oh Deus, como é bom falar a respeito das tuas coisas. Sem ti não somos nada, Pai. Que privilégio é ter o Senhor, que tem o universo na palma das mãos, que é dono de tudo que é bom, que é a origem de tudo que é puro, tudo que é maravilhoso. Que privilégio a gente tem de o Senhor aí nos céus, lembrando da nossa vida, lembrando da nossa existência. Meu Deus, eu venho junto com todos os meus irmãos que estão aqui clamar a Ti. Lembre-se da gente, Jesus. Lembre-se da gente, Pai. Uma lembrança sua, Pai, a gente tem um caminho todo pela frente. Lembra-se de nós, Jesus, é tudo isso que a gente pede. Não queremos riquezas, não queremos poder nessa terra. Não. Só queremos que esse homem crucificado, que hoje está ressurreto nos céus, Pai, lembre-se da gente. Só queremos que o homem mais simples que já viveu na face da terra lembre-se da gente, Pai. Eu não quero que o prefeito se lembre de ninguém que está aqui. Eu não quero que o presidente lembre de ninguém que está aqui. Eu não quero que o maior empresário dessa terra reconheça ninguém que está aqui. Eu só quero, Pai, que todas as pessoas que estão aqui, que no dia da sua morte, que no dia da sua volta, que quando a gente caminhar em direção a Ti, o Senhor venha falar: eu me lembro de Ti, eu lembro do Teu rosto, eu lembro do Teu rosto, eu lembro de Ti, meu filho, meu servo. Lembra-te da gente, Jesus. E que a gente venha viver segundo essa verdade, Pai, não apenas da boca para fora. Ora por todos que estão aqui, Jesus.